Isaías 43, versículo 18 e 19. Nós vamos ler esses dois versículos e depois estaremos lendo o Salmo de número 37, versículo 5. Toda glória seja dada ao nome do nosso Deus. Isaías 43, 18 diz o seguinte: quem encontrou, diga eu encontrei. Aos nossos irmãos que nos acompanham de casa, que Deus te abençoe, faça o seu pedido de oração, compartilhe as mensagens deste canal com outras pessoas, pois será também de muito aproveitamento, porque eu creio no poder da palavra de transformar vidas e corações. A palavra de Isaías 43 diz assim, versículo 18: não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto, e rio nos ermos. Senhor Deus e nosso Pai, te damos graça porque o Senhor é fiel, tua palavra é viva e eficaz. Abençoa nossos irmãos, irmãs, obreiros, crianças, jovens que estão aqui nesta noite. E eu oro por aqueles também que estão de casa nos acompanhando, não sei quando, meu Deus, nos acompanhará. E aqueles que também pelo Instagram da igreja nos acompanham, que Deus abençoe cada um nessa noite, aonde quer que esteja, e que a bênção seja derramada no nome de Jesus. Podeis tomar o seu lugar. A palavra do Senhor, que está no Salmo também, Salmo 37, 5 diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Esse é o Salmo 37, 5. É os versículos básicos que nós pegaremos aqui para a gente expressar aquilo que o Espírito Santo tem colocado ao nosso coração, porque é bem verdade que quando chega o final do ano, muitos de nós, cristãos, evangélicos, nós já ficamos com uma expectativa de começar a dar uma observada ou fazer uma retrospectiva da nossa vida do ano inteiro. Isso é normal, a gente começar a chegar no final do ano, aí alguém diz assim, mas já chegou o fim do ano, o ano acabou. Aí a gente começa a pensar e se perguntar e dizer, meu Deus, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter sido melhor nisso, eu consegui fazer grandes trabalhos também. Então é momento de uma reflexão, mas é bem certo que quando logo inicia o ano, que vai passar de um ano para o outro, como nós já estamos aí já no final, já na metade, mais da metade do mês de dezembro, e daqui a alguns dias entra o ano novo, logo você vai ouvir falar sobre muitas campanhas que começam a ser feitas, por exemplo, projetando 2026. É o que mais acontece nas igrejas, talvez antes que o ano chegue, e os demais, depois que entra o ano novo, eles começam com campanhas e campanhas projetando 2026. Tudo bem, isso é importante? Agora, porque quando se fala de projetar, nós falamos aqui sobre tempo, né? Vamos dizer, é um tempo de sonhar, tempo de planejar, tempo de projetar o que Deus tem para nós no próximo ano. Se o irmão quiser baixar um pouquinho o fundo musical, fica melhor. Baixou demais, agora não tem nada. Então eu quero que os irmãos entendam que o Senhor Jesus, Ele nos dá oportunidades para que nós possamos fazer a obra de Deus com perfeição. Mas é natural chegar ao final do ano e as pessoas
dizer e fazer até mesmo alguns propósitos, dizendo: esse ano eu vou ser melhor. Esse ano de 2025 eu fui falho, eu poderia ter feito mais, pastor, mas nesse ano eu quero ser diferente. Isso acontece. Mas para que isso aconteça em nossas vidas, nós precisamos tomar algumas atitudes para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer mais, para que a gente possa desenvolver de forma diferenciada na presença do Senhor. Então, quando a gente vê esse texto de Isaías, que nós lemos aqui, ele vai falar no versículo 18, que nós não devemos nos lembrar das coisas passadas e nem considerar as coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, e logo conhecereis, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Nós vemos aqui que a primeira coisa que o Senhor está nos dizendo é que a gente, para ser melhor em 2026, nós precisamos esquecer das coisas que passaram. Mas você sabia que tem muita gente preso ao passado? Tem muita gente que diz que vai avançar, mas de repente ele está vivendo a mesma vida que ele sempre viveu. Mas a Bíblia está dizendo que não vos lembrareis das coisas passadas, antigas. Eis que faço uma coisa nova, é uma promessa de Deus. Deus quer fazer algo novo na minha e na sua vida. Mas só depende de Deus querer fazer essa obra? Não. Claro que depende também da gente, porque nós é que vamos dar o primeiro passo, nós é que vamos abrir a porta do nosso coração e entregar, como diz aqui no Salmo, que nós lemos no capítulo 37, no versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Veja que não é simplesmente a promessa de Deus é essa, que Ele vai fazer no deserto. Olha bem, eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Deus vai abrir uma nova porta, Deus vai trazer uma nova esperança, Deus vai trazer uma nova expectativa, mas nós precisamos entender que nós precisamos ter confiança nesse Deus que está fazendo as promessas para cada um de nós. Agora vamos ver o que a introdução está dizendo nessa noite para a gente entender melhor sobre esse assunto aqui. Existe um momento em que Deus deseja conduzir a uma nova estação. Mas essa mudança só acontece quando tomamos a atitude de alinhar o nosso coração à vontade de Deus. Veja que muitas coisas só vão acontecer na nossa vida quando a gente entender que nós temos que alinhar o nosso coração à vontade de Deus. Porque não adianta eu fazer campanha projetando 2026, se os meus pensamentos não estiver alinhado com a vontade do Senhor. Lembra que eu falei aqui que é muitas campanhas projetando 2026, mas será que isso resolve? Muitas das vezes não. Porque a campanha tem um caráter positivo e bom, mas se nós não tomarmos a iniciativa de tomarmos um novo posicionamento diante do Senhor, nós não vamos desfrutar das bênçãos que o Senhor está falando aqui no livro de Isaías 43, 18 ao 19. Deus tem bênçãos e vitória para nos entregar, mas nós precisamos alinhar o nosso coração à vontade de Deus, porque o Isaías está dizendo que o Senhor ordena: não vos lembrei das coisas passadas. Então esquece, eis que faço uma coisa nova. Isso mostra que a virada de chave de Deus na nossa vida não é apenas um ato de Deus, é também uma resposta humana.
Não adianta a gente falar, vou dar um giro nesse ano de 2026 na minha vida, vou dar uma virada de chave. Vai ser algo totalmente diferente se nós não reagirmos na parte humana diante do Senhor. Agora, nós entendemos aqui o quê? Que toda ação existe uma reação, essa é a verdade. E nós aprendemos também que Deus não age ao nosso favor, Ele reage. Quando a gente faz, Deus então começa a abrir caminho no deserto, e Deus fará rio nos ermos. Mas uma palavra que Deus traz ao nosso coração para projetar um ano novo de bênção, um ano novo de vitória, não é só nós participar de uma campanha e a vida velha continuar do mesmo jeito. As atitudes que tomamos o ano todo, que nos levou ao fracasso, nós vamos continuar andando por elas. Não é assim que deve fazer. Então aqui nós vemos que o Senhor ordena: não vos lembrei das coisas passadas. E só vamos viver algo novo da parte de Deus quando nós depositarmos a nossa confiança inteiramente no Senhor. Ou seja, Deus realiza, mas nós precisamos nos posicionar. Deus está fazendo. Deus, você acha que Deus não está trabalhando? Deus está realizando, Ele está pronto. Ou será que nós achamos que a despensa de Deus está vazia? Deus tem ferramentas, Deus tem dons, Deus tem palavras de vida, Deus tem portas abertas, mas para isso nós precisamos tomar um posicionamento e deixar aquela vida que nós vivemos, ou até mesmo a situação que nós passamos, porque tem gente que está presa, irmão, no passado. Anda um pedaço e volta a comentar o que ficou para trás. Começa a se alimentar daquilo que ficou lá no passado. Embora seja coisa boa ou ruim, esquece. Você vai lembrar do seu passado só para testemunhar alguma coisa. Você vai trazer um testemunho só para a edificação da igreja, mas até as coisas boas que foram feitas não vai mudar nada na nossa vida hoje, porque hoje o que mais a gente vê são pessoas falando isso. Eita, mas quando eu orava no círculo de oração, o que adianta isso? Ah não, quando eu me converti, eu pregava nas ruas, eu pregava nos botecos, eu pregava nessa Brasilinha, eu andava as ruas dessa cidade evangelizando. O que isso adianta? Se agora não evangeliza mais, se não prega mais, se não anuncia a palavra de Deus, vai adiantar fazer uma campanha projetando? É porque naquele tempo você viveu um novo de Deus. Naquele tempo nós vivemos um novo tempo do Senhor na nossa vida, mas mesmo sendo as coisas boas, ficou para trás, e Deus está dizendo nessa noite: não lembrei das coisas passadas. Nós precisamos viver algo novo a partir de agora na presença do Senhor. Então nós entendemos que uma virada de chave não é apenas um evento automático. É porque é fácil chegar e falar assim: Deus mudou a minha vida. É um posicionamento espiritual, irmão. Tem muita gente que entra em campanha, sai de campanha, 20 anos na igreja, e a vida é da mesma forma. Por quê? Porque não tomou um posicionamento espiritual. Nós precisamos entender que em tudo que nós vamos fazer nessa vida, existe algo chamado processo. Sem o processo não há bons resultados. Se é o processo ruim, vai refletir coisa ruim. Então o que nós estamos buscando? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos colocando em nosso coração para fazer? Então nós precisamos entender que não é apenas algo automático, é um processo espiritual iniciado e ativado pela obediência. Sem obedecer a Deus, nada vai acontecer. Eu posso ser o melhor pregador, o melhor cantor, o melhor evangelizador, mas se eu não tenho o princípio da obediência, eu vou perder tempo na presença de Deus, porque a Bíblia ela não aceita os princípios dela ser quebrado. Se a Bíblia diz que tem que obedecer, nós temos que obedecer.
Não é uma questão de escolha nossa, isso aqui é uma ordem de Deus. Obediência nos leva a portas e patamares mais altos, aonde nós vamos desfrutar de grandes bênçãos do Senhor. Então vamos pedir a Deus para que esse ano de 2026 seja um ano diferente na nossa vida espiritual, na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, na nossa vida financeira, na nossa vida sentimental. Vamos viver um novo tempo de Deus. Vamos esquecer aquelas coisas velhas, aquelas porcarias que ficou para trás. Vai esquecer da má notícia, das decepções, até mesmo daquilo que foi bom esse ano, passou, esse ano foi nota 10 para mim, glória a Deus, mas viva coisa nova nesse ano que vai chegar. Mas nós vamos aprender algumas coisas nessa noite aqui, sobre a questão de ter essa virada de chave no ano novo que vai chegar. E a primeira coisa que eu quero que os irmãos abram sua Bíblia e vejam em Filipenses 3, o que a Bíblia vai dizer no versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: irmãos, quanto a mim, Paulo falando, não me julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja então que para viver algo novo é necessário encerrar os ciclos antigos. Paulo está dizendo: uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficaram, ele vai avançar para algo novo, para o alvo, para o prêmio da vocação, porque cada um de nós aqui fomos chamados por Deus para realizar uma obra. Então nós precisamos entender que a Bíblia está dizendo, Deus ordena que não prendamos ao passado, pois aquilo que já passou não pode definir o que ainda Ele quer fazer nas nossas vidas. Deus tem algo novo, irmão. Você acha que você vai morrer dessa mesma natureza, dessa mesma forma? Você acha que as bênçãos de Deus já se esgotaram na sua vida? Não, eu já cheguei no patamar da minha vida espiritual, é só até aqui mesmo, o que eu tinha para fazer, o que Deus tinha na minha vida era só isso. Não pense dessa maneira, Deus tem algo novo para revelar para cada um de nós. Deus tem uma coisa nova, está dizendo lá na abertura, que uma coisa nova Deus vai fazer. Deus vai trazer esperança em todas as áreas da nossa vida. Deus vai trazer uma esperança nova. Paulo está dizendo que nós falamos aqui, que ele esquecia das coisas que para trás ficaram para que estão adiante. Muitos não vivem uma vida, uma virada de chave, porque estão presas. Eu quero mostrar aos irmãos aqui, em 2 Samuel, no capítulo 12, do versículo 15 até o versículo 20, a Bíblia vai falar de um grande rei, e esse rei, o nome dele era Davi. Davi, que ficou lembrado como homem segundo o coração de Deus, que tinha uma vida na presença de Deus, mas Davi cometeu erros na vida dele. Davi, ele cometeu um adultério, e em seguida também comete um homicídio, porque além dele tomar a mulher de Urias, Betseba, e se deitar com ela, coabitar com ela, a Bíblia diz que logo em seguida ele arma uma situação para matar o esposo de Betseba. E a Bíblia diz que por causa disso, Betseba vai ter no seu ventre um filho que foi gerado numa situação pecaminosa. E a Bíblia diz que aquele menino nasceu.
nasceu o menino, filho de Davi e Betseba. Mas a Bíblia diz que o profeta Natã vai lá, vai contar aquela história bonita que todos conhecem, e depois vai dizer: ei, te prepara, porque a mão do Todo-Poderoso, o Deus que age com justiça, vai agir na sua vida. E a Bíblia diz que aquele menino nasceu, mas aquele menino adoece, e Davi fica desesperado diante da situação, e Betseba também. E a Bíblia diz que enquanto aquela criança chorava muito, então Davi se colocou de joelho a buscar a presença do Senhor. Davi estava orando, pedindo Deus misericórdia, que talvez tivesse misericórdia e curasse o seu filho. Mas a Bíblia diz que depois de 7 dias, o menino morreu. Os servos de Davi estão conversando, o que nós vamos falar para ele? Ele percebeu que o seu servo conversava e entendeu naquele momento, porque lá em jejum, em oração, ele não queria comer, não queria nada, estava se humilhando de rosto em terra, mas isso não adiantou nada. Então Davi recebe a notícia que o seu filho morreu. E agora, irmão, vai fazer o quê? Era o filho dele. O que você e eu faria no lugar de Davi? A Bíblia vai dizer, queridos, no capítulo 15, aí onde está aberto aí, o versículo 20, olha o que diz o versículo: então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de veste, entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e ele comeu. Olha, pastor, o que isso tem a ver? Tudo. Porque se Davi fosse lastimar, fosse se apegar a esse momento, nem o servo dele entenderam, porque eles disseram: seu filho estava doente, você estava jejuando, orando, e agora que seu filho morreu, você vai se lavar, se levantar? A vida segue. Entende? Tem gente presa em passado, em sentimentos que ficaram para trás. Não adianta chorar por aquilo que morreu, por aquilo que ficou para trás. Ah, era meu filho, era meu esposo, era a pessoa que eu tanto amava, era o meu melhor amigo, mas já se foi. Bons momentos foram vividos, glória a Deus, e agora vai ficar na situação. Então Davi olhou para eles e disseram: enquanto ele estava doente, eu orei, me humilhei, pedindo Deus misericórdia pela vida dele. Mas como Deus não quis que ele vivesse, poderei eu trazer ele de volta? Ou ele está dizendo: eu preciso prosseguir, eu preciso continuar. E é assim a vida de todos nós cristãos que servimos ao Senhor. Se nós formos ficar presos no passado, nós vamos viver somente notícias ruins e de fracasso. Então não fique preso a essas coisas que passou. Se você quer um ano novo de vitória, passa uma borracha aí, entrega isso tudo na mão de Deus, confia nele, porque Ele tudo vai fazer por mim e por você. Então entenda que o Deus que te chamou é o Deus que diz: não se lembre das coisas passadas, porque eu, Senhor, vou abrir um caminho nesse deserto e vou fazer águas jorrarem no ermo. Deus faz isso, irmão. Deus é grande, mas muitas das vezes nós ficamos presos em nós mesmos e jamais iremos desfrutar das bênçãos novas que Deus tem reservado para nós. Que adianta entrar um ano novo com uma mentalidade antiga, com uma mentalidade velha, com os pensamentos de derrota, com as incredulidades no coração? É tempo da gente deixar essa bagagem velha na mão de Deus e dizer: Senhor, a partir de hoje não vou mudar pelo pastor, não vou mudar pelo fulano, não, eu vou mudar para mim mesmo, entender que ainda há vitória
vitória para minha casa, ainda há uma esperança para o meu ministério. Eu quero desfrutar e viver o novo de Deus nesse ano de 2026. E quem ignora o passado que passou, consegue consolar. Porque a Bíblia vai dizer em versículos adiante, que Davi, ele vai consolar Betseba, vai novamente se relacionar com ela, e vai Deus permitir um novo filho. Olha aí. E então consolou Davi a Betseba. Então quem deixa o passado para trás, ele fica tão abençoado que ele consola aquele que está triste. Até aquele que está triste ele consegue consolar. E sua mulher entrou com ela e deitou com ela, e teve um filho, e chamou seu nome Salomão, e Deus o amou. Agora entende, se Davi falasse: oh meu Deus, agora acabou tudo, não quero mais ser rei, eu vou ficar aqui, minha vida acabou, tudo. Por isso que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, porque mesmo em meio aos seus fracassos e erros, ele conseguia sobressair, ele conseguia reerguer, se levantar do pó e da cinza, para viver as novidades que Deus tem. Ou você acha que Deus nos acha bonitinho porque nós somos o crente que não falta culto, o crente que segue ao pé da letra como faziam os fariseus? Não, irmão. Deus, ele observa as nossas atitudes. Deus, ele fica observando mesmo mediante os desertos que passamos, pelas provas que enfrentamos, mas não perdemos a esperança e a confiança nele. Então, em nome de Jesus Cristo, não adianta fazer só a campanha de projetar 2026 e ainda continuar com aquelas mazelas velhas e antigas. Não adianta a gente ficar contando histórias que ficaram e passaram para trás. Por quê? Porque muitos não conseguem dar a virada de chave, porque permanece presa às lembranças. Quantas pessoas estão presas nas lembranças? Quantas pessoas estão presas às feridas? Eu fui ferido, eu não consegui mais me erguer. Sabe o que isso está demonstrando? Que você é um derrotado, que você é um fracassado. Sabe quem está gostando de você ficar preso nas lembranças, com as feridas e as culpas do passado? É o diabo. Porque o diabo fica assim aplaudindo, dizendo: agora eu neutralizei ela, agora eu neutralizei ele. Mas quando o diabo, mesmo vendo as situações e até mesmo nos fracassos que nós passamos, e a gente se ergue numa nova força, até o inimigo vai ter que bater em retirada, porque com esse crente, com essa pessoa, ele não pode prevalecer. Culpa até mesmo das conquistas de ontem. Tem gente presa nas conquistas. Mas eu já tive dinheiro, viu? Agora estou quebrado, acabou. Mas eu já tive uma vida espiritual lá em cima. Quando eu orava, os demônios caíam assim no meio da igreja. O que adianta? Se hoje você ora, nem ora mais. Ou será que nós estamos achando que aquilo que nós vivemos no passado vai servir para hoje? Não serve. O que vai servir, o que vai fazer a diferença, é todo dia a nossa vida. A Bíblia diz que nós nos renovamos como a águia. Nós vamos correr e não vamos nos cansar, porque Deus renova a nossa força como a águia. Então o crente é assim: quando você vê ele hoje, ele está de um jeito, amanhã está melhor, depois está melhor, cada dia melhor, e as bênçãos de Deus sendo derramadas, e ele vivendo algo novo. Aí alguém fala assim: você lembra? Ele fala assim: irmão, hoje está muito melhor, porque hoje eu estou vivendo uma intimidade maior com meu Deus. Antes eu vivi vários momentos, eu passei por diversos momentos, mas aquilo ficou para trás. Serviu. Era como Jó: antes eu só ouvia falar, mas agora os meus olhos
estão vendo o Senhor. Veja que cada processo, uma maturidade maior. Cada momento, uma oportunidade de crescer. Então use a situação, até mesmo difícil, que machuca, que dói, e dá a volta por cima. Porque você fazendo isso, o Deus do céu vai fazer um novo caminho no deserto, porque Ele vai olhar e dizer: esse aí vai, essa daí pode, esse daí pode contar. E agora o crente só choramingando, reclamando, murmurando. Tem gente que dá dó de você conversar com ele, porque você não vê uma visão ampla para um futuro melhor, e isso até desanima a gente. Agora, queridos, mas Deus só abre porta para quem decide fechar aquela que já não faz parte do propósito. Fecha a porta velha, esquece. Deus não vai abrir uma porta se a porta do passado ainda continua aberta. Se a gente ficar preso a essa situação, tem um ditado que diz por aí, e é bem certo. E a gente começa a entender que quem vive de passado é o quê? Museu. Quem vive de passado é museu. E águas passadas não move moinho mais não, irmão. A água que passou já foi. Aí tem gente querendo que o moinho seja tocado com água que já passou. É assim na nossa vida. Se a gente for querer que as coisas que passou no passado venham fazer diferença em nossa vida hoje, nós estamos perdidos. Nós precisamos entender que nós fomos chamados para viver em novidade de vida a todo instante. A mudança começa onde? Para que isso aconteça um ano melhor, um ano diferente? No coração. Se essa mudança não começar dentro de nós, nós estamos perdidos. Porque Deus, Ele tem que mudar o nosso coração. Mas para Ele mudar, a gente precisa ter atitude para isso. Primeiro você deixa o passado, e depois Deus revela o futuro para você. Primeiro você abandona o passado, e Deus vai revelar o futuro na sua vida. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 19, do 17 ao 26, que Sodomas e Gomorra seria destruída. A ordem de Deus era essa, porque cheirava mal as narinas de Deus os atos que aqueles homens faziam naquela cidade. E Deus deu ordem para Ló fazer o que? Os anjos vão até Sodomas e Gomorra e diz para Ló: vai embora. Pega tudo que é seu. O que você tem aqui? Tem isso, tem aquilo. Pega e vai embora. E a Bíblia diz que eles foram, mas a ordem do anjo era o quê? Não olhe para trás. Mas a Bíblia diz que quando eles chegaram na cidade de Zoar, chovia do céu fogo e saraiva, que destruía a cidade de Sodomas e Gomorra. Sabe o que acontece? A mulher de Ló vira para trás para olhar, talvez desejando os bens que ela tinha em Sodoma, talvez se lembrando do passado que ela viveu lá em Sodomas. Mas a Bíblia diz que ao olhar para o passado, ela se tornou em uma estátua de sal. Olha o que acontece para quem vive olhando para o passado: ele se torna uma estátua. E o que faz uma estátua? Nada. Tem muita gente paralisada, tem muita gente que se tornou uma estátua, ele se tornou insensível, ele se tornou totalmente bloqueado, e tudo que anuncia, tudo que fala para ele não tem sentido. Não, já viu falar naquele sentido, coração de pedra? Tem gente que por olhar o passado se tornou de um coração endurecido e de um coração de pedra. Se nós olharmos aqui, isso aqui é um exemplo. Se a gente olhar em Números 14, nós vamos ver um povo que saiu da onde? Lá do Egito, e estão rumo à terra prometida. O pastor Adriano até pregou nesses dias sobre essa passagem.
E quando eles se depararam com a herança, com a promessa de Deus, o que acontece? Depois que chegaram os 12 espias, as má notícias fizeram o povo retroceder. E o povo, diz a palavra de Deus, que o desejo deles era o quê? Voltar. Olha, então se levantou toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, se morrêssemos lá na terra do Egito. Estão olhando para trás, estão vendo o pastor Adriano, pastor Divino, o mar vermelho se abrir, a água sair da rocha, maná descer do céu, e ainda estão com o coração preso no passado, porque lá no Egito, debaixo do chicote de Faraó, todo dia apanhando. Mas tem gente assim que ainda hoje, dentro da casa de Deus, ainda está olhando, querendo sentir o gosto daquele mundo podre lá fora. Ei, o que Deus tem para ti é terra prometida, é terra que mana leite e mel. Esquece esse passado. Fora aqueles que na virada de ano dá aquelas voltinhas lá no mundo, que nos natais da vida vai fazer umas coisas erradas, e logo em seguida, no início, depois do carnaval, do pula daqui, dali, aí volta: pastor, eu quero reconciliar. Ah, não, mas o jovem da igreja desviou porque o pastor não providenciou um retiro. E quem disse que tem ter retiro para um jovem não desviar? Muitos se prostituem lá no retiro onde estão fazendo. Muitos se perdem nessas festividades aí que não tem nada a ver muitas das vezes, porque chega lá, em vez de orar, consagrar, ler Bíblia, buscar a presença de Deus, estão envolvidos com outras coisas. Mas o povo saiu do Egito, mas o Egito não tinha saído de dentro deles. Eita, coisa difícil. De vez em quando a gente está querendo desenterrar o velho homem que foi sepultado. De vez em quando a gente está lá cavando a terra para arrancar o velho homem, trazer aquele velho homem em ativa de novo. E a Bíblia diz que aquele que olha para o passado é como um cão que voltou a comer o seu próprio vômito, é como o porco que voltou a se envolver na lama. Meu irmão, o ano novo, o ano está terminando. Nós fizemos coisas boas esse ano, graças a Deus, mas o ano que vem vai ser melhor. O ano que vem a Ebenezer vai dar um passo ainda maior. Quando eu profetizo isso aqui, meu irmão, você pode tomar posse, porque a visão que nós temos hoje, no ano que vem, vai ser ainda melhor. Deus nos dará estratégia, Deus nos dará capacidade, Deus nos dará unção, Deus vai projetar cada um que está aqui nessa obra. Deus vai mudar a tua casa, Deus vai mudar a tua família, Deus vai mudar o teu ministério, Deus vai trazer algo novo, uma esperança nova. Deus vai voltar a acender uma chama que vai queimar o teu coração, e você vai adorar o nome do Senhor Jesus. Essa é a grande verdade. Então vamos olhar para frente. Primeira coisa que nós temos que fazer para viver um ano de 2026 diferente: viva sem olhar para o passado. Segunda coisa importante: confie no processo de Deus. Veja o que diz Provérbio capítulo 3, versículo 5 ao 6. Então nós precisamos aprender, porque a virada de chave não ocorre porque você entende tudo, mas porque você confia em Deus, mesmo quando não entende nada. Isso aqui é forte, irmão. Entende o que Deus está falando aqui? Olha aí: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribe no teus próprios entendimentos. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Então nós estamos vendo que nós precisamos confiar
no processo de Deus, porque quem faz a obra é o Senhor. Às vezes nós dizemos que queremos fazer, mas do nosso jeito, da nossa própria força. Mas quando a gente se entrega na mão de Deus, como está escrito em Provérbios, porque a virada de chave não ocorre quando a gente entende tudo. Vai ter momento que você vai ficar aqui no vácuo, perguntando, mas o que é isso? O que é isso? Eu não estou entendendo nada, porque não era para ser assim, porque dentro da lógica humana era para ser desse jeito. E quem diz que Deus está preocupado com o nosso pensamento, com a nossa forma de pensar e agir? Agora, uma coisa é certa, mesmo sem entender, confie em Deus. Mesmo sem entender nada, você vai olhar e dizer assim: Deus está no controle. Eu não sei porque eu estou vivendo esse momento, eu não sei porque eu cheguei nesse lugar, eu não sei porque que Deus me trouxe aqui, eu não sei porque que eu tive que perder isso, que eu tive que perder aquilo, eu não sei porque que isso não deu certo, mas mesmo sem entender, confie em Deus, porque a Bíblia diz: não confie nos seus próprios caminhos, não se estribe nos seus próprios conhecimentos, mas confie em Deus, reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as nossas veredas. O Salmo 37, ele garante no versículo 5 que nós, quando entregamos e confiamos, Deus age. Já no provérbio que lemos, orienta que não confiarmos em nossos próprios entendimentos, mas reconhecermos o Senhor em todos os seus caminhos. A confiança é o elo entre o que Deus promete, ou o que Deus prometeu para nós, e o que Ele vai realizar. Então tenha confiança. A vírgula entre entregar e Ele tudo fará se chama fé. Entende? A vírgula entre entregar e Ele tudo fará se chama fé. Nós só vamos vencer se nós tivermos fé. Nós só vamos alcançar se a gente acreditar, mesmo não entendendo. Ora, nós vamos ter que fazer a obra sem entender nada. Mas se nós temos confiado e entregado a nossa vida na mão de Deus, nós vamos chegar. Nós vamos vencer. Veja o que diz em Gênesis 37. Os irmãos conhecem muito bem essa história. Quando a gente vê Gênesis no capítulo 37, do 12 ao 36, a gente vai ver a história de José. José, a Bíblia diz que ele teve sonhos. E os sonhos de José eram sonhos maravilhosos, porque ele sonhava sonhos de vitória, de triunfo. Mas a Bíblia diz que depois de sonhar, ele foi odiado pelos seus irmãos, depois de contar os sonhos. E a Bíblia diz que por causa de sonhar e receber de seu pai uma túnica diferente, ele agora está indo até Siquém, ele está indo até onde os irmãos estavam apacentando o rebanho de seu pai. E a Bíblia diz que ele ali foi lançado numa cova. José foi lançado numa cova fria, escura. E o que era para ele pensar agora, hein? De repente, quando ele achava que tudo estava ruim, vai piorar, porque ele é arrancado de lá e é vendido aos ismaelitas. É vendido como escravo. Agora pensa comigo aqui. O que José estava entendendo naquele momento? Nada. Poxa, mas Deus me deu sonhos que eu iria triunfar, que eu iria vencer, que eu iria alcançar grande vitória. Mas é como nós falamos, entregar e Ele tudo fará. É preciso ter fé. Por mais que ele sofreu, lhe contaram uma história mentirosa que ele tinha morrido sendo
morto por uma fera, por ter sido vendido como escravo. Não faltava fé no coração de José, não faltava confiança em Deus. Chegando no Egito, é vendido a Faraó, e Faraó coloca como serviçal da sua casa, como servo de Faraó, de Potifar. É por isso que a Bíblia, irmão, está dizendo para nós, em Provérbio, que nós devemos confiar no que Deus faz. Porque existe um processo, e esse processo vão ser, muitas das vezes, nós não vamos compreender ele. Quantas pessoas deixaram de receber vitória porque no momento que começou o processo ele abandonou a fé? Quantas pessoas hoje poderiam estar bem e hoje foram até ceifadas pelo inimigo, poderiam ser um pregador, poderia ser um pastor, poderia ser um missionário, e hoje estão lá no mundo perdidos nas drogas, na prostituição, porque não entenderam a vontade e o querer de Deus. Então a gente precisa confiar no processo de Deus. Deus trabalha dentro do projeto dele. Então José agora vai ser vendido, vai ser acusado de ter violado, o seu senhor, querendo se deitar ali com a mulher de Potifar. E a Bíblia diz que ele é lançado nas masmorras. Vai entender uma coisa dessa? Imagino que muitas das vezes ele pensava assim: meu Deus, aonde ficou o meu sonho? Mas era preciso passar por todo aquele processo, porque Deus, quando tem uma obra para fazer na nossa vida, Ele vai nos movimentar de um lugar para o outro. Ele vai nos arrancar da zona de conforto, vai nos colocar em situações muitas das vezes complicadas, difícil, espinhosa, para que naquele lugar, na hora e no momento certo, o nome de Jesus seja glorificado. Quando ele interpreta o sonho de Faraó e ele se torna governador do Egito, caiu a ficha, e ele disse: vale a pena confiar nesse Deus que é todo poderoso. Então a gente não vai entender muita coisa, não fica querendo que Deus vai te mostrar tudo às clarezas, vai ter coisa obscura, vai ter noites escuras, vai ter momentos difíceis, mas você nem imagina que a bênção está bem perto daquele lugar onde você está. Porque Deus não erra, e quando a gente é obediente, quando a gente confia no processo de Deus, mesmo sem entender muita coisa, a gente continua dizendo: Senhor, nas tuas mãos eu estou, nas tuas mãos eu me entrego, eu me rendo. Quando a gente confia nesse processo, Deus molda a nossa vida do jeito que Ele quer. Jeremias 18, Jeremias foi chamado para ser profeta nas nações, entre as nações. Agora ele está sendo chamado para ser profeta. Aí de repente o profeta começa a apanhar, ser lançado em cisterna, ter os pés presos ao tronco, humilhado. Aí ele diz: meu Deus, está tão difícil. Aí Deus diz: vai, você quer ver a realidade do meu processo? Desce à casa do oleiro, porque lá eu vou falar contigo. E ele percebeu que muitas das vezes aquele vaso que estava bonito, já tomando forma, se quebrou na mão do oleiro. E então aquele barro que achava que estava no ponto certo, no processo certo, ele é amassado novamente. É nesse amassar que dói. É nesse amassar que a gente fica sem entender nada. Parece que o céu ficou de bronze, parece que nada dá certo, parece que não tem um amigo, parece que ninguém vai nos estender a mão, mas a Bíblia diz que Deus prova para aprovar depois.
O povo gosta de resultado, mas ninguém quer saber do processo que você teve que passar para chegar até aqui aonde você chegou. Quando você começa a contar a sua história, as pessoas choram, as pessoas têm a fé edificada, e eles olham e dizem: se esse aí viveu isso, passou por isso, chegou aonde chegou, eu também vou chegar. Mas é assim, é bonito ver uma vida abençoada, é bonito ver um ministério aflorado, aplaudido, mas ninguém quer saber a noites escuras, o choro, as madrugadas, as escassez, os perigos, a fome que teve que passar para chegar até onde chegou. Nesta noite Deus me trouxe aqui para dizer: ei, aceita e suporta o processo que Deus está fazendo na tua vida. Se você estiver aberto a esse processo, você vai entender que no final a vitória é sua. É assim, irmão. No final aquele povo foi levado cativo, e a honra de Deus estava sobre o profeta. Profeta, homem, mulher de Deus, não fique envergonhado. Quem serve a Deus com confiança, mesmo nas provas, não abre mão do chamado do ministério, ele vence. Vamos para o último processo aqui, o segundo processo, que ainda diz assim: muitas mudanças não acontecem por falta de confiança, não por falta de capacidade divina. Sabe por que muita coisa não chega na nossa vida? É porque a gente não confia como deveria confiar. Não é por causa de Deus. Deus está sobre todas as coisas. Deus faz na vida de quem confia. Deus entregou na vida de José por quê? Porque mesmo no Egito, mesmo longe da sua casa, ele confiou em Deus. Deus fez na vida de Jeremias, mesmo sofrendo, humilhado, ele confiou em Deus. Quem confia, obedece. Não existe obedecer sem confiar. Para a gente obedecer, a gente tem que confiar. Quem confia permanece. Está doendo, mas estou lá. Está difícil, está doloroso, mas eu não abro mão. Eu sei quem me chamou. Eu sei quem me fez a promessa. A promessa não veio do homem, a promessa veio de Deus. Se Deus falou, Deus cumprirá. Isso é que está faltando, confiança. Mas muitos, quando a prova chega, a luta chega, aí aquele que dizia que confiasse começa a murmurar: é por isso que eu não quero, é por isso que eu não gosto, desse jeito eu deixo tudo. Que tipo de confiança é essa? E nós falamos sobre fé aqui. Você sabe quando o povo começou a viver escravizado no Egito? Depois que José morreu. Depois que José morre, o novo faraó, que não tinha mais conhecimento daquilo que Deus tinha feito através da vida de José, começou a escravizar o povo. Agora, quem murmura, quem reclama, está dizendo em bom som, num bom e alto som, dizendo que eu não tenho fé. E a Bíblia diz que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Então vamos pedir a Deus confiança, irmão. Ei, que negócio é esse? Qualquer coisinha quer retroceder, quer voltar para trás. Confia, obedece, se humilha diante da presença de Deus, porque Deus vai revelar coisas grandes e firmes que você nem sabe. Deus vai trazer à tona aquilo que você nem imagina. Deus vai fazer uma mudança de chave assim, mas depende de nós. Não adianta só falar ano novo, vida nova com vida velha, não adianta. O velho tem que sair para o novo entrar. Tem que deixar tudo que desagrada, tudo aquilo que a gente fez, até os de bom também. Eu fiz bem demais, mas eu quero ser melhor, eu quero ser diferente. Quem confia permanece, quem confia não volta atrás.
E esta é a postura que abre caminho para Deus mover de forma sobrenatural. Último ponto vai dizer: avance em obediência. Se você quer viver um ano novo de vitória, avance em obediência e posicionamento. Vamos ver o que diz aí em Josué 1:9. Josué, capítulo 1, versículo 9. A Bíblia vai falar Deus dizendo e encorajando Josué, ou seja, avance em obediência e posicionamento. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não te pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não te mandei eu? Veja que nós estamos vendo aqui sobre avance em obediência. Ele está recebendo uma ordem de Deus. Não te mandei eu? Esforça-te, rapaz, tem bom ânimo. Irmão, Deus não gosta de crente medroso. Deus não gosta de pessoas que cheio de chantagem, cheio de vitimismo. Tem gente que qualquer coisinha ele está uma de vítima. Meu irmão bateu, disse se quiser bate de novo, mas eu estou no meu posicionamento. Me chamou disso, não quero mais não. Me fizeram uma crítica lá no Facebook, falando que eu fiz o que eu não fiz. Irmão, deixa falar quem quer falar, mantenha a sua vida na presença de Deus, e fica confiando na presença dEle, porque Ele é que te chamou. É preciso haver posicionamento. Nenhuma virada de chave acontece sem atitude. Não, Deus vai fazer algo novo nesse ano novo, mas não tem atitude. Deus está dizendo: Josué, esforça, tem bom ânimo, vai rapaz, creia que eu sou contigo, por onde quer que você andar eu vou estar contigo. E a Bíblia diz que Josué se posicionou e creu nas maravilhas de Deus. Deus ordenou Josué que fosse forte e corajoso, porque a terra prometida não seria ocupada com desânimo e medo, mas sim com posicionamento. Não adianta, a bênção está bem aqui, mas se nós não tiver um posicionamento, uma atitude, a bênção vai embora. Você não quer perder as suas bênçãos, então tome atitude, se posicione. Porque Paulo, quando pregava nas igrejas que tinham sido abertas, ele sempre dizia: gente, vocês ainda estão como meninos espirituais. Será que uma pessoa, nós que somos inteligentes, o povo de Deus é um povo inteligente, irmão? Essa cabeçona que Deus deu para a gente pensar, para a gente agir de forma correta, de forma sábia. Não precisa ninguém ficar falando qual é o seu posicionamento, não, mas tem gente que tem que andar arrastado, ele anda empurrado. Irmão, aonde é que está a nossa fé? Vamos tomar nosso posicionamento, vamos agir. Vamos entender que a bênção não depende do ministério só não, ela depende de nós mesmos, tomar atitudes corretas, e que nesse ano de 2026, a gente venha dar o nosso melhor para o Senhor. Se eu não fiz, eu vou fazer. Se eu não cantava, eu vou cantar. Se eu não orava, eu vou orar. Se eu não jejuava, eu vou jejuar. Se eu não pregava, eu vou pregar. Se eu não evangelizava, eu vou evangelizar. É você que tem que tomar essa decisão. Não precisa o pastor ficar mandando lá no zap, dizendo toda hora quem vai, e ninguém fala nada. E tem aqueles que faz o joinha e não aparece. Tem aquele que entra com as desculpas esfarrapadas e nunca vai. Mas ainda tem um grupo de pessoas que estão avançando em obediência e estão se posicionando. Somente quem quer posicionar, levanta a mão e diga: eu vou tomar uma nova atitude. Aleluia. É a irmã fazendo um concurso e chegou e disse: pastor, estou fazendo concurso, mas não é fácil. Acredita, vai, você é capaz, você pode, você é filho do rei.
Aí ela falou, mas é muito difícil, é muita gente concorrendo, é milhares de pessoas. E tem quantas vagas lá? Só é umas 5. Você precisa de quantas? Só uma, pastor. Então acabou a conversa. Tem para você e mais 4 que vai acreditar. Então a gente precisa mudar essa visão raquítica, fechada, visão de crente derrotado. Em nome de Jesus, levanta e anda, levanta e vai. Em nome de Jesus, não olhe para a dificuldade, diga para a muralha, tu vai cair. Diga para o gigante, tu vai cair hoje, porque o meu Deus me dará a vitória. Mas pessoas desanimada, medrosa é difícil, irmão. Acaba a luz, não dá para ir, porque tem ladrão, tem. Gato corre em cima da igreja, diz que é demônio que está correndo em riba, correndo em cima da casa. Eita, rapaz, ladrão está querendo rato. Os ratos andando no forro, está falando que a casa está mal assombrada. Chama um profissional para abrir o forro e matar os ratos. Chama alguém aí para pegar esses gatos, porque o diabo, irmão, não está tendo tempo para ficar fazendo isso, que muita gente pensa que o diabo é brincadeira, para perder tempo batendo em cima de telha. O diabo, o objetivo dele é roubar, matar e destruir, é acabar com a vida das pessoas. E você entenda uma coisa, que o medo nos afasta de Deus, o desânimo nos coloca para baixo. Então Deus diz para Josué, se posiciona, rapaz. Se posiciona, porque você foi muito homem até aqui. Você e Caleb foi diferenciado. Agora você vai temer na base? Assume o seu posicionamento, toma posse da vitória. E assim foi feito. Então, se a gente quiser viver, a gente tem que ter novo posicionamento. Obediência também é a chave que ativa o novo na nossa vida. Veja o que Tiago 2,17 diz. A Bíblia vai dizer e afirmar que a fé sem obra ela é morta. Olha aí, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Agora, como é que nós vamos tomar um novo posicionamento, fazer uma campanha e achar que isso é automático? Não é assim, tem um processo. Tem que pagar um preço. Tem que abrir mão de muita coisa. Tem que deixar o nosso conforto, muitas das vezes, para a gente tomar posse da nossa vitória, a nossa bênção. Os inimigos vão se levantar, vão rungir, vão tentar nos colocar para baixo, mas a gente sabe que é preciso caminhar na direção daquilo que Deus diz para cada um de nós. Todos que estão aqui nessa noite, que me assistem em casa, sabe que tem uma promessa de Deus liberada para você, quentinha, pronta para ser entregue, mas é você e eu que temos que nos posicionar. E como é? Eu vou fazer e não faz, isso é fé sem obra. E aí o livro de Tiago vai dizer assim, me mostra a tua fé, que eu vou mostrar as minhas obras. Porque quem tem fé faz. Quem está fazendo já está mostrando o tamanho da fé que ele tem. Agora tem gente que fala e não faz nada. Fica igual aquele passarinho que voa nas estradas, o curiango. Ele fica falando, amanhã eu vou. O cantado dele é desse jeito, amanhã eu vou, e nunca vai. Está sempre no mesmo lugar. E nós, como cristão, como servo de Deus, irmão, não pense que Deus está preocupado com as nossas emoçõezinhas, não. Não pensa que Deus está olhando para nós porque a gente não perde um culto, a gente está vindo na igreja, se nós não tomarmos atitude de guerreiro, daquele que entra nas dimensões espirituais em batalha, daquele que avança, daquele que corre, nós vamos continuar perdendo. E cada um que está aqui nessa noite tem uma promessa de Deus. Deus já fez a promessa, então toma posse. A obediência prática gera porta aberta. Quando você é obediente e pratica a palavra de Deus, as portas irão se escancarar na sua vida e no seu ministério.
A virada de chave acontece quando eu e você para de repetir os mesmos padrões e começa a viver um novo comportamento. É aquela coisinha, né? Eu vou lá, vou sentar e vou para casa. Eu vou lá, ei, o culto está acontecendo, começa a dar glória. Vamos sair da formalidade. Aí não, lá eu já sei como é que é o culto. Chega, faz a abertura da palavra, mas na abertura da palavra, nos louvor, Deus já pode incendiar a igreja. O que é isso? É o novo de Deus acontecendo. Ah não deu nem para o pregador pregar, porque quando ele abriu a Bíblia e leu o tema na mensagem, a igreja foi incendiada pelo poder de Deus, e a mensagem teve que parar, para que a glória de Deus que envolveu o povo. O que é isso? É um povo que veio com pensamentos, atitudes e querendo viver o novo de Deus. Eu não aceito viver a mesmice, eu não aceito viver do mesmo jeito. 38 anos à beira de um tanque, e quando Jesus chega com a vitória, está reclamando, choramingando, dizendo que ninguém vai levar lá para o tanque. Jesus é maior do que o tanque, Jesus é maior do que a água. Larga de choramingar e toma posse da tua bênção. Levanta e anda. Vamos, igreja do Senhor, você é forte. Aleluia. Como foi falado, diga ao fraco, eu sou forte. Diga àquele que não tem vigor, eu vou. Vamos fazer, vai dar certo. A porta já está aberta, as bênçãos estão sendo derramadas, o milagre está acontecendo, mas fica aí parado olhando que nada vai acontecer. Continua gostando de viver desse jeito, praticando as mesmas coisas, achando que isso aí é beleza, é tudo tranquilo. Não, é preciso um novo posicionamento. Deus muda cenários. Deus muda cenário, mas você precisa mudar as atitudes. Deus é especialista em abrir novas portas. Deus é especialista em curar o doente. Deus é especialista em trazer avivamento. Mas nós precisamos mudar a nossa atitude. Tome um novo posicionamento. Tome novas atitudes a partir de hoje, e a tua casa será alcançada pela glória e o poder de Deus. O Senhor fez a promessa e Ele é fiel para cumprir, mas Ele está dizendo: posiciona, tem atitude, se levanta, mude, porque eu, o Senhor, vou fazer. É tempo de vitória, é tempo de conquistar. Então, meus queridos e amados irmãos, nós vamos concluir dizendo: Deus deseja operar uma virada de chave em todas as áreas da nossa vida, mas esse mover envolve nossas respostas. A palavra nos ensina que o novo de Deus não acontece automaticamente. Ele é o fruto das decisões, ele é o fruto das decisões espirituais, de confiança e de obediência. Quando deixamos o passado para trás, confiamos plenamente no Senhor e avançamos com coragem, e abrimos espaço para que Ele faça coisas novas, que os olhos humanos nunca podem prever. Virada de chave não é apenas uma mudança de circunstância, é uma mudança de postura. Que esta noite seja um marco, um momento de decisão e reposicionamento. Que o Espírito Santo gere em nós coragem para deixar o velho, e a fé de esperar o novo, e a força para caminhar na direção daquilo que Deus já preparou. A chave está nas mãos de Deus, mas a porta se abre quando você decide se mover.
Então a chave da virada está na mão do Deus Todo-Poderoso, mas ela vai acontecer o milagre, a porta será aberta quando a gente decidir, quando a gente pela fé juntamente com a ação tomarmos atitude. Então nesta noite é a noite da virada de chave, é a noite da mudança espiritual, é a noite da mudança financeira, da mudança ministerial. O Deus que faz milagres, que abre caminho no deserto, que traz rio nos ermos, é o mesmo Deus que operou ontem, é o que opera hoje e que opera para sempre. Eu convido a igreja a se colocar de pé, para a gente orar confiando, acreditando, porque o ano novo vai chegar, mas esse ano que passou foi bênção, foi vitória, mas o ano de 2026 será muito melhor, e vai ser ampliado com melhoria, se o arrebatamento acontecer, e a igreja for arrebatada. Te prepara para viver um novo de Deus na sua vida, te prepara para viver novas experiências com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, te prepara para ver coisas que você nunca viu, te prepara para entrar em portas que você nunca entrou. Ei, pessoas aqui nessa noite preocupadas, dizendo o que vai ser de mim, o que vai acontecer comigo, mas Deus manda dizer para essas pessoas: reposiciona, se coloca na posição, tem bom ânimo, acredita, porque eu, o Senhor, é que estou no comando da situação. Ele vai entrar nesse deserto, Ele vai entrar neste lugar árido, Ele vai fazer proezas e maravilha acontecer. Eu posso ver pela fé nessa noite as mãos poderosas de Deus nos envolvendo na Assembleia de Deus Ebenezer, o Senhor visitando os lares nessa noite, o Senhor entrando na casa e nas famílias nessa noite. Toda carta de demônios, todos os demônios agora, todas as legiões do inferno, é no poder e na autoridade do nome de Jesus, cai por terra agora. Essa pessoa que pensou em desistir, pensou em parar, Deus está dizendo: levanta e segue, porque muito grande será a caminhada e a jornada ainda. Não para, não deixe de acreditar, confia nele, porque ele está trazendo algo novo aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, Espírito que prescuta a profundeza do coração de Deus e revela-nos as maravilhas mil nesta noite. Meu Deus, aqui tem homem e mulher de Deus, aqui tem homens, jovens e jovens que adoram o nome do Senhor, e o Senhor vai usar aquele que acredita, aquele que se movimenta. Comece a se movimentar agora e diga para esse mal que ele não resistirá ao poder da oração. Queima, Jesus, todo mau pensamento, arranca, Jesus, tudo aquilo que não provém de ti nesta noite. Vai enviando fogo que desce do altar, fogo que desce do altar de Deus, está descendo aqui nessa noite, o fogo do Espírito Santo, o fogo da palavra de Deus. Aleluia. Pensaram que você não ia chegar, pensaram que você não ia conseguir, pensaram que era o seu fim, pensaram que estava tudo terminado, mas a última palavra vem do céu, a última palavra vem do nosso Deus, a última palavra vem do nosso mestre, e ele nessa noite está passeando em nosso meio e trazendo uma nova esperança, uma nova mentalidade, uma nova vida. Ei, você ainda vai cantar, você ainda vai ver a mão dele movendo. A tua família é de Deus, o teu ministério vai florescer, vai frutificar, e muitos olharão
olharão e dirão: é ela mesma, é ele mesmo. É claro, é porque cada dia que passa você dá mais um passo, você dá mais um passo, você sobe mais um degrau, e as mãos do Senhor estão curando, libertando, transformando e trazendo uma nova esperança. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Deus desta igreja nos ajuda a cada dia, ajuda-nos a entender mesmo sem entender nada, nos ajuda a andar na direção do Espírito Santo. Aleluia! Ouve-se o vento, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você, aleluia, ouve a voz, você ouve o som, mas não sabe para onde você vai. Você não sabe por quê, pastor? Porque todos que é nascido do Espírito não anda segundo a tua vontade, mas anda segundo a vontade de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Deus. Quem crê adora. Quem crê adora. Diga: Senhor, eis-me aqui. Senhor, estou disponível para a tua obra. Senhor, esse ano foi bom, mas o ano que vem vai ser melhor. Deus, tu vai fazer coisas grandes, meu Pai. Senhor, tu vai operar maravilha em nosso meio. O Senhor vai usar aquele que ministra, aquele que louva, aquele que prega, aquele que anuncia o evangelho lá fora. O Senhor colocará autoridade. Você vai ter mais autoridade, você vai ter mais interpretez do Espírito, você vai ser brasa viva na terra, você vai ser labareda de fogo, porque aonde colocares os teus pés, toda obra maligna não prevalecerá. É um ano de vitória, um ano de conquista. Recebe em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus.